Era 1 da manhã quando peguei a BR-319, um trecho deserto e mal iluminado da Amazônia. Eu dirigia um caminhão-baú carregado de mercadorias para Manaus, tentando ignorar a sensação incômoda de estar sendo observado. A neblina era densa e o rádio chiava sem conseguir sintonizar nenhuma estação. Depois de uns 20 quilômetros, avistei uma mulher parada no acostamento. Ela usava um vestido branco encardido e tinha o rosto coberto pelos cabelos longos. Fiquei tentado a seguir em frente, mas algo, talvez a culpa ou um instinto estranho, me fez reduzir a velocidade. Baixei o vidro e perguntei: "Tá tudo bem, moça?" Ela não respondeu. Apenas levantou a cabeça e eu vi seus olhos, negros como breu, sem pupilas, sem alma. Meu corpo inteiro gelou, e antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu. Acelerei, coração martelando no peito. Minutos depois, ouvi um barulho no teto do caminhão, como se algo estivesse rastejando lá em cima. O peso da coisa fazia a carroceria ranger. Tentei ignorar, mas então veio a risada, baixa, arrastada, como se estivesse dentro da minha cabeça. Olhei pelo retrovisor e vi o impossível. A mulher estava sentada na carroceria, olhando diretamente para mim pelo vidro traseiro. Seu sorriso era largo demais para ser humano. Pisei fundo no acelerador. O velocímetro marcou 100, depois 120 km/h. Mas a coisa não se mexia, apenas continuava sorrindo. Quando tentei olhar de novo, ela sumiu. Parei no primeiro posto que encontrei e desci trêmulo. O frentista me olhou com um ar estranho. "O senhor tá bem?" "Tá pálido." "Acho que vi algo na estrada." Gaguejei. Ele suspirou e apontou para um cartaz velho e amarelado na parede. Nele havia a foto de uma mulher desaparecida há anos. O nome era Maria Clara. "Todo caminhoneiro que passa por esse trecho vê essa moça", disse ele, acendendo um cigarro. "Dizem que morreu ali em um acidente e tá sempre procurando alguém para dar uma carona." Olhei para o caminhão. A carroceria estava arranhada, como se garras tivessem riscado o metal. Nunca mais dirigi por aquela estrada. Eu já tinha ouvido histórias sobre a Estrada dos Ossos no interior do Pará, mas nunca levei a sério. Era só mais uma daquelas lendas que os caminhoneiros contam para passar o tempo, até aquela noite. Meu frete era simples: transportar uma carga de madeira serrada até Belém. Peguei a estrada pouco antes da meia-noite. O trecho era isolado, sem sinal de celular e sem postos por perto. A única coisa que me acompanhava era o farol iluminando o asfalto gasto. Foi quando notei algo estranho. Pelo retrovisor, vi que a lona da carroceria estava se mexendo, como se algo estivesse se debatendo ali dentro. Meu primeiro pensamento foi que algum bicho tivesse entrado, mas não fazia sentido. O baú estava bem fechado. Tentei ignorar, mas então ouvi um som que fez meu sangue gelar. Batidas pesadas, como se alguém estivesse socando a madeira lá dentro. Parei o caminhão no acostamento. Peguei minha lanterna e fui conferir a carga. Quando levantei a lona, quase larguei a luz no chão. Entre as pilhas de madeira, vi um rosto. Olhos fundos, pele acinzentada, a boca torcida em um sorriso demente. E então, num piscar de olhos, sumiu. Engoli em seco. Talvez fosse cansaço, alucinação. Voltei para a cabine e segui viagem, mas o pesadelo estava só começando. O rádio chiou sozinho e começou a tocar uma música antiga, daquelas bem desafinadas, como se fosse um vinil riscado. A temperatura caiu, e o cheiro de madeira molhada tomou conta da cabine. Foi aí que vi pelo retrovisor. A figura estava sentada no banco do carona. Minha respiração travou. Eu não queria olhar, mas a coisa queria ser vista. Lentamente virou a cabeça na minha direção, os olhos vazios, fundos, um sorriso impossível de tão largo. Pisei no acelerador, ultrapassando 130 km/h. O caminhão tremia, os pneus gritavam no asfalto, mas a coisa continuava lá, imóvel, sorrindo. Então ouvi um sussurro. "Essa carga é minha." Fui tomado por um pânico incontrolável e puxei o volante para o lado. O caminhão saiu da pista e tombou. Desmaiei no impacto. Quando acordei, estava no hospital. Um policial veio falar comigo. Disse que minha carga era ilegal,
A empresa que me contratou estava transportando madeira retirada de um cemitério indígena. O senhor teve sorte, ele disse. Todos os outros motoristas que levaram essa carga nunca chegaram ao destino. Desde então, nunca mais aceitei frete sem saber exatamente o que estou transportando. E sempre rezo antes de pegar a estrada. Já era quase 3 da manhã quando entrei em um trecho deserto da BR-262. A estrada cortava um matagal fechado, sem iluminação, sem movimento. Apenas o som do motor e o zunido do vento passando pelas frestas da cabine. Eu levava uma carga de ração para o interior de Minas e estava acostumado a rodar de madrugada. Mas naquela noite, o silêncio parecia mais pesado. Foi quando vi um homem na beira da estrada. Usava um terno preto, bem alinhado, e segurava uma mala de couro. Não fazia sentido. Quem diabos ficaria ali, naquela escuridão, no meio do nada? Passei por ele sem parar, mas uma onda de arrepio subiu pela minha espinha. Algo me fez olhar pelo retrovisor. E ele estava sentado no banco do carona. Meu coração disparou. O homem não tinha entrado, eu tinha certeza. Mas ali estava ele, olhando para a frente, como se fosse só mais um passageiro. Obrigado pela carona, disse ele com uma voz rouca e arrastada. Minhas mãos suavam no volante. Não sabia o que fazer. Não queria olhar diretamente para ele. Para onde você vai? Perguntei, tentando manter a calma. O homem sorriu. Seus dentes eram levemente amarelados, como se nunca tivessem visto o sol. O mesmo destino que o seu. Engoli em seco. O rádio chiou, e um cheiro de queimado tomou conta da cabine. Meu corpo inteiro gritava para eu frear e sair correndo. Mas algo me dizia que, se eu fizesse isso, não teria chance de escapar. A estrada parecia interminável. Os minutos se arrastavam. Então, o homem apontou para um posto de gasolina abandonado alguns metros à frente. Pode me deixar ali. Eu não queria parar, mas não tive escolha. Assim que reduzi a velocidade, senti um peso sair da cabine. O homem não esperou o caminhão parar completamente. Ele simplesmente desapareceu. O silêncio voltou, mas agora estava pior. O rádio parou de chiar. O cheiro de queimado sumiu. Mas, quando olhei para o banco do carona, vi algo que me fez estremecer. A mala dele ainda estava lá. Não tive coragem de abrir. Joguei ela na beira da estrada e segui viagem sem olhar para trás. No dia seguinte, quando contei a história em um posto de gasolina, um frentista ficou pálido. Você deu carona para o homem de terno? Ele perguntou, baixando a voz. Ele aparece por aqui há décadas. Dizem que é um espírito de um advogado que morreu queimado num acidente nessa rodovia. Ninguém sabe o que tem dentro da mala. Mas quem abre nunca mais é visto. Nunca mais peguei carona na estrada. E nunca mais dirigi de madrugada. Era uma noite fria quando peguei a estrada rumo ao interior do Paraná. Eu dirigia sozinho, como sempre, tentando me manter acordado com café e música. A BR-376 estava praticamente deserta, apenas alguns caminhões passando de vez em quando. Tudo corria normal até que, no meio do nada, ouvi uma buzina atrás de mim. Um som longo e grave, como se outro caminhão estivesse pedindo passagem. Olhei pelo retrovisor. Nada. A estrada estava vazia. Nenhum farol, nenhum veículo atrás de mim. Pensei que pudesse ser o vento ou um problema no meu próprio caminhão. Continuei dirigindo. Mas alguns minutos depois, a buzina soou de novo. Dessa vez, mais perto. Meu sangue gelou. Olhei de novo pelo espelho e, por um instante, vi algo impossível. Um caminhão preto, gigantesco, sem placas, sem faróis, vinha colado na minha traseira. Mas o pior eram os detalhes. A cabine parecia antiga, toda suja, com marcas de queimaduras na lataria. E, no banco do motorista, vi uma figura encapuzada, imóvel, com o rosto escondido nas sombras. Pisei fundo no acelerador. O velocímetro passou dos 120 km/h, mas o caminhão preto continuava na minha cola. A buzina soou novamente, ensurdecedora,
E então, do nada, o caminhão sumiu. Eu já não sabia se estava acordado ou sonhando. Meu coração batia descompassado, minhas mãos tremiam no volante. Resolvi parar no primeiro posto que encontrei para respirar e entender o que tinha acabado de acontecer. Quando entrei na lanchonete, um velho caminhoneiro me olhou estranho. Parece que viu um fantasma, parceiro. Ele disse. Contei a história. O homem ficou sério e acendeu um cigarro antes de responder. Você viu o caminhão do finado Oliveira? Engoli em seco. Quem é esse? O velho soltou a fumaça devagar. Um caminhoneiro que morreu queimado na estrada há uns 30 anos. O freio falhou numa descida e o caminhão explodiu com ele dentro. Dizem que ele nunca conseguiu chegar ao destino. E ainda vaga por aí buzinando para quem passa. Não consegui terminar meu café. Subi na boleia e fui embora. Mas com um detalhe. Durante toda a viagem, nunca mais olhei pelo retrovisor. Era pouco depois da meia-noite quando entrei num trecho ermo da BR-163, no Mato Grosso. A neblina cobria a estrada como um véu espesso, e os faróis mal conseguiam iluminar alguns metros à frente. Eu transportava uma carga de soja para o Porto de Santos. Nada de especial. Tudo ia bem até que o rádio começou a chiar sozinho. Ajustei o dial, mas só ouvia estática. Então, do nada, uma voz distorcida sussurrou. Você pegou a carga errada. Minhas mãos suaram no volante. Desliguei o rádio na hora, mas o silêncio só tornou tudo pior. Foi quando vi no retrovisor algo que me fez congelar. A lona da carroceria estava se mexendo. Não como se o vento estivesse batendo, mas como se algo estivesse tentando sair dali. Parei no acostamento, mesmo sabendo que não deveria. Peguei minha lanterna e fui conferir a carga. Quando puxei a lona, senti um cheiro de terra molhada, como se houvesse algo recém-enterrado ali dentro. A luz da lanterna tremeu na minha mão quando vi. Entre os sacos de soja havia uma pequena caixa de madeira, trancada com correntes enferrujadas. Não fazia parte da carga. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu não queria tocar naquilo, mas algo dentro de mim dizia que precisava tirar do caminhão. No instante em que ergui a caixa, ouvi um grito. Não um som normal. Era um grito dentro da minha cabeça, como se algo estivesse preso lá dentro, implorando para sair. Soltei a caixa e recuei. A lona se mexeu violentamente, e um vento gelado soprou pela estrada, levantando poeira. Sem pensar duas vezes, corri de volta para a cabine e arranquei com o caminhão. O rádio ligou sozinho. Você não deveria ter tocado nela. Pisei no acelerador, coração disparado. Não sei quantos quilômetros rodei até encontrar um posto 24 horas. Parei e desci tremendo. O frentista me olhou e franziu a testa. Você tá bem, amigo? Tá branco que nem papel. Eu tentei contar, mas as palavras não saíam. Então ele viu a traseira do caminhão e arregalou os olhos. Carga errada? Eu assenti, sem entender. Ele apenas balançou a cabeça e disse: Já vi isso antes. Melhor dar meia volta e devolver. Devolver para onde? Perguntei. Ele apenas apontou para as estradas. Eu nunca mais voltei para conferir. Simplesmente dirigi até o amanhecer, sem olhar para trás.